não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Diógenes, ele está profundamente impressionado por esta situação de atomismo, de isolamento e de infelicidade geral. Então ele quer buscar um tipo de felicidade que se realize principalmente através da total independência e da total autarquia do indivíduo. Bom, em nenhum momento ele discute se esta autarquia é possível e se ela é desejável. E por que raios o indivíduo humano teria que ser tão independente do meio? Por que não bastaria só ele ser um pouquinho independente? Mas ele, onde ele vê um rato correndo pelo deserto, sem nenhum objetivo predeterminado, e ele ali tem um insight, ele diz, é isso aí. Quer dizer, o organismo que corre para um lado, para o outro, se não há nenhum estímulo em torno, ele está obedecendo apenas ao seu estímulo interior. Não havia ali um queijo para o rato correr atrás, nem tinha um gato correndo atrás dele. Então ele estava indo, para onde bem entendesse, de acordo com o puro instinto do corpo dele. Então ele forma essa ideia de que a liberdade, a independência, a felicidade do indivíduo consiste em obedecer exclusivamente aos impulsos do seu organismo, sem ter em conta o ambiente em torno. A ideia, evidentemente, tão logo formulada, ela já revela a sua íntima contradição. Tá certo? Porque os impulsos do nosso organismo não são só do nosso organismo, eles são herdados, eles são da espécie e não nossos. Não é isso? Então, você tem fome, sono, etc, etc, não enquanto indivíduo isolado, mas enquanto membro da espécie, porque todos os outros membros da espécie também têm. Tá certo? Então, o impulso interno do organismo, longe de provar alguma autonomia sua, prova exatamente o contrário, prova a sua sujeição, né, à genética. Estava falando autonomia em relação a indivíduos concretos, né? Não, a todo o meio em torno. Pois é, a espécie não está no meio em torno. Não, todo o meio, quer dizer, inclusive natureza. Então, o seu, vamos dizer, a ideia que ele tinha da autonomia do indivíduo chegava a tal ponto, né, que ele achava horrível, por exemplo, ter que comer. Mas comer é um sinal de sujeição. Se desse para não comer, seria melhor. Quer dizer, lamentavelmente, nós temos que comer. Mas há outras necessidades que nós podemos satisfazer mais facilmente. Por exemplo, o desejo sexual, tá certo? Não precisa, você realmente não precisa de ninguém para você atender o desejo sexual depois que inventaram a masturbação. Tá certo? Então ele era um apóstolo da masturbação. Você quer mais autonomia do que isso? Não é isso? Hoje, qualquer psicanalista, né, de primeiro ano te diz, isso aí chama-se delírio de onipotência. Não é uma filosofia, isso é um sintoma. Tá certo? Mas na época pareceu esse chamado de filosofia. Mais ainda, como ele deve ser independente não só de outras pessoas, mas do meio social em torno, tá certo?
Então, ele tem que atender os impulsos do seu organismo, independentemente da situação e do local onde ele esteja. Portanto, se for preciso se masturbar em público, não há nenhum problema. Ele estaria dando uma aula e parava a aula, com licença, e dava um jeito na situação ali mesmo. Né? E as pessoas levavam isso mortalmente a sério. Está entendendo? Então você veja, né, da academia platônica para isso aí, né, algo aconteceu. Isso é muito esquisito, esse negócio. Por quê? Não apenas é esquisito, mas não resiste à mínima análise de acordo com os critérios platônicos aristotélicos, o critério de gênero e espécie. Tá certo? Agora, acontece o seguinte, por uma ironia cruel, a concentração das atenções no tema do indivíduo, como ela vem junto com a perda, vamos dizer, do diálogo, da linguagem, etc., etc., ela também vem junto com a perda da capacidade de percepção do indivíduo humano por outro indivíduo humano. Quando você vê os diálogos de Platão, como é que ali se diferenciam os indivíduos? Cada um tem uma história, tem um nome, tem uma história. Seu fulano é filho do fulano, ele teve na guerra em tal lugar, ele é rico, ele é pobre, papapá, tem uma história, tem uma biografia. Não é isso? Então isso quer dizer que, embora nem Platão nem Aristóteles tenham trabalhado o tema da individualidade, que só vai aparecer filosoficamente muito mais tarde, já aparece ali intuitivamente a noção de que a individualidade humana não se constitui somente da distinção espacial entre dois organismos, dois corpos no espaço. Mas há uma distinção de história, uma distinção individualizada, biográfica. Pois essa distinção no tempo de Diógenes se perde. Então, o indivíduo que esses filósofos buscam já não é o indivíduo no sentido biográfico, mas é o indivíduo no sentido realmente atomístico, de unidade, vamos dizer, fisiológica. Está compreendendo? Então, nós entendemos, por exemplo, que a autonomia, hoje nós vamos dizer, o legado platônico aristotélico já foi tão, vamos dizer, reintroduzido, fez raízes tão profundas na nossa cultura, e depois ainda foi acrescentada a dimensão histórica e psicológica, etc., etc., que nós entendemos facilmente e quase que intuitivamente que uma verdadeira autonomia individual consiste em você realizar uma vida, um projeto de vida, você conseguir chegar onde você quer, apesar da resistência do ambiente. E nós entendemos que, vamos dizer, a autarquia fisiológica não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas nós entendemos, por exemplo, que o indivíduo ser capaz de não comer não o tornará mais livre e mais autônomo que ninguém. Porque isso vai dar um trabalho miserável, não é isso? E no fim você vai dizer, mas foi só isso que você fez? O que você fez durante a vida? Eu não comi. Essa é a realização da sua vida. Né? Isso nos parece uma piada sinistra, não é isso? Então nós entendemos que existem indivíduos mais livres e outros menos livres. E os mais livres nós entendemos aqueles que conseguiam realizar a vida que queriam. Não é isso? E não simplesmente deixar de comer ou ficar correndo para cá para lá como um rato. Quer dizer, a ideia de que você obedecer ao impulso imediato do seu organismo é liberdade em relação ao meio, nos parece uma ideia idiota, porque nós entendemos que esses impulsos não são a nossa individualidade, mas são a herança genética, são a espécie humana. Não é isso? Tanto que esses impulsos se modificam muito ao longo da sua vida sem que você perca a sua individualidade. Não é isso? A fome, você nunca vai ter tanta fome quanto na adolescência. Não é isso? Adolescente, 12, 13 anos, come o dia inteiro, tá certo? Depois, se você quiser fazer um sujeito de 25 anos comer assim, ele vai se sentir mal, mas aos 25 anos ele só pensa em sexo. Não é assim? Chega aos 60, se você pensar, 50, 60, se você pensar em ter aquele nível de atividade sexual, você vai considerar aquilo um inferno. Entendeu? Pô, mas todo dia, pô, qual é? Né? Então, esses impulsos se modificam, se graduam e você continua o mesmo. Portanto, isso quer dizer que em cada fase da vida você tem que ter uma reação personalizada àqueles impulsos.
não é isso? Os impulsos são os mesmos, comer, dormir, sexo, etc., não é isso? Mas cada indivíduo reage de uma maneira diferenciada conforme os seus valores e seus objetivos. E nós entendemos que a liberdade está neste jogo e não na própria, por exemplo, na simples independência mecânica do impulso do organismo individual em relação ao meio. Tá certo? Hoje essa concepção nos parece primária, tá certo? E nós entendemos facilmente que ela não resiste ao mais mínimo exame segundo as categorias de Platão e Aristóteles. Mas acontece que esse negócio de Platão e Aristóteles tinha se tornado incompreensível. Então, esses camaradas eles estavam de novo, vamos dizer, fazendo um esforço para filosofar desde o nada, tá certo? Sem ter, como os primeiros filósofos gregos, nem mesmo, vamos dizer, a tradição da retórica, porque os gregos já partem de uma discussão pública pré-existente, os filósofos gregos já têm aquele legado da arte retórica, eles não tinham mais nem isso, tinham praticamente, vamos dizer, uma sociedade na qual eles não eram nada e tem do outro lado uma natureza perante a qual eles também não eram nada. Então como é que você vai filosofar a partir daí? Como é que vai fazer os primeiros rudimentos, né? Então eles começam a ensaiar teorias idiotas. Primeira coisa, você tem que perder as ilusões sobre esta vida. Se você não entende que você é uma alma imortal, que esta vida é apenas como dizia o Bruno Tolentino, é apenas um rascunho, então você vai dar muita importância a benefícios que você pretende obter desta vida e você vai perder força. Quando a igreja diz que a alma tem 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, tá certo? O que é a carne? A carne é a tendência que você tem de achar que aquilo que afeta você sensorialmente é o mais importante, é a realidade mesmo. Então você tomar apenas aquilo que é corporal, que é sensível, como realidade. Esse é o primeiro engano. Bom, o diabo você sabe o que é. O diabo é o tentador e acusador. É aquele que te induz a fazer a merda e depois coloca dentro da sua cabeça não o arrependimento verdadeiro, não o arrependimento que cura, mas o remorso. O remorso quer dizer você se remorder, você fica se mordendo assim mesmo e se acusando e daí fica mais angustiado e faz mais merda ainda, né? E o mundo o que é? É o mundo do falatório, é a sociedade humana, né? Que vive te oferecendo vantagens e prometendo mundos e fundos que jamais vai realizar. Então se você não cair nesses 3 engodos, né? O mundo, o diabo e a carne, você está preparado para essa luta. Agora, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que você tem que ser santinho. Eu falo, não é. Você não vai ser assim, vai fazer um monte de pecado. Ele vai fazer o que todo mundo faz, porra. É uma coisa assim de você ter inteligência, de você não se deixar enganar pelo que você mesmo está fazendo. Então, se você não tem o sentido de servir a alguma coisa que é infinitamente maior do que você, né? E saber que se você perder a vida nisso não tem importância, se você não tem isso, você não pode lutar. Agora você está, eu quero fazer uma coisa, mas eu quero assim, eu quero um bom emprego, eu quero uma renda segura, quero comer não sei quantas mulheres, mas não vai dar, meu. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você faz o seu dever e as coisas do mundo que vierem para você de graça, você pega. Mas se tiver que largar, você também larga. Quer dizer, você aceita os benefícios sem temor e se desfaça deles sem tristeza nem remorso. Quando eles viessem, graças a Deus. Quando for embora, graças a Deus. É só isso, né? Essa vida, no fim das contas, não será tão ruim. Assim é. Você vê o que eu perdi, né? Todo esse trabalho que eu desenvolvi. Olha, eu perdi algumas coisas, mas eu acho que eu ganhei mais, no fim das contas, né? E também não se impressione muito, não. O que precisa para isso não é você ter qualidades especiais de força de fazer. O que precisa é uma questão assim, querer. Se você quiser, você vai fazer.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.